Fala pessoal, tô aqui com um videozinho diferente hoje, tá? É, Algumas pessoas me pedem, a maioria delas na verdade, em saber como é a construção dos meus lineares por dentro, tá? Normalmente eu não tenho mostrado porque a internet é meio terra de ninguém, então sempre vem todo tipo de comentário, mas enfim, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar um pouquinho de como que é a construção, tá? E um bate-papo um pouco mais técnico aqui também. E aí depois vocês me dizem aí se tá dentro da expectativa, se tem pontos para melhorar aí, tá bom? Então aqui, ó, eu tô com 3 amplificadores, tá? Mas é para vocês entenderem de que apesar de ser um produto artesanal, e eu reforço muito isso, é artesanal, é feito no quintal de casa, então não é uma linha de produção, mas eu tento seguir o máximo possível uma padronização. Qualquer tamanho de cabo, medida, parafuso, é tudo padronizado entre eles, tá? Então aqui a gente tem a traseira do equipamento, tá? Então aqui a gente tem a entrada do rádio, saída, aqui eu tenho o conector de banda, tá? Então aqui ele atende Icon e AESO, e é possível fazer outros conversores que mandem a informação de banda no formato que o linear espera. A gente tem aqui um conector de PTT, aqui eu também tenho essa mesma informação, então ele é de certa forma redundante aqui, mas ele é conveniente quando você não tem o cabo de interface pronto e você só tem um RCA, então a gente consegue utilizar. E aqui eu tenho um USB, que ele serve tanto para atualização, quanto para comunicação com rádios modernos, SDR, então eu consigo fazer a informação de banda chegar por aqui também. A tomada bivolt, tá? Então em qualquer lugar do Brasil vai funcionar, um ponto de aterramento aqui, as ventoinhas, depois eu vou mostrar ali por dentro como que elas estão. Aqui eu tenho a ventilação da fonte e aqui eu tenho a antena de Wi-Fi, especialmente para operações remotas ou para colocar numa tela maior, a gente consegue contornar a limitação aqui dessa tela menor, tá? Esse aqui é uma versão de 5 watts, tá? Ele é específico para QRP. Então, essa tela aqui, apesar dela ser extremamente funcional, mas ela é uma tela de 3,5, então a gente consegue colocar um tablet, por exemplo, na interface web e deixar o monitor na estação, ficar algo bem bacana para deixar apresentável na estação, né? E aí aqui, finalmente, vamos chegar à parte que nos interessa aqui no vídeo, né? Então aqui a gente tem a construção, e eu vou mostrar algumas decisões que eu tomei aqui, e aí vocês vão entender um pouquinho do caminho aqui que o projeto segue. Então, o primeiro ponto é a controladora, tá? Então ela é integrada no display. Aqui eu tenho toda a parte de expansor de I/O, né? De entradas e saídas, regulador de tensão. Eu utilizo um padrão de conectores chamado PH 2.0. Ele é um conector fácil de trabalhar, eventualmente é possível até crimpar ele manualmente, mas eu opto por comprar os chicotinhos industriais prontos por conta de padronização, velocidade de construção, qualidade e o acabamento também, tá? Aqui no lado a gente tem uma fonte de 12 volts, é uma fonte montada em placa, né? Aqui eu tenho a chave de liga e desliga dessa fonte e por consequência eu tenho esse relé aqui que ele comuta a fonte de 54 volts, tá? Essa aqui é uma fonte Eutec de 60 amperes, a gente usa 30 aqui, então ela é uma fonte de 3.000 watts e a gente usa no máximo 1.500 watts já com todas as perdas, então é o dobro do que a gente precisa, mas ainda assim é uma fonte extremamente robusta, bivolt. Uma das alterações recentes que a gente tem nessa construção é que agora ela recebe uma controladora de ventoinha interna para fazer um controle de ventoinha mais adequado conforme a temperatura. Ela tem um comportamento meio errático quando ela está controlando no modo automático dela, tá? Então hoje, normalmente, essa fonte aqui ela fica totalmente silenciosa, ela passa a maior parte do tempo desligada, a ventoinha dela, e se é necessário, se a temperatura dela interna começa a subir, ela começa a subir uma ventoinha progressiva também, da mesma forma que as ventoinhas do linear sobem progressivamente, tá? Então aqui a gente tem, isso aqui é uma mudança nas últimas versões, tá? A gente tem 2 ventoinhas de 48 volts agora, tá? Antes eu trabalhava com 12 volts, mas eu ficava sempre estrangulado pela
capacidade dessa fonte ali, tá? Então, eu decidi utilizar ventoinhas de 48 volts aqui também, para que eu tenha uma corrente limitada. Então, aqui são duas ventoinhas de 22 watts, são 44 watts de ventoinha, 38 milímetros aqui, elas são bem poderosas. Normalmente eu deixo elas limitadas em 70% da capacidade delas, porque não é necessário e elas fazem bastante barulho se elas estiverem em potência máxima, tá? Aqui tem uma coisa que no futuro eu devo melhorar, que é a tomada de tensão para essas ventoinhas, tá? Por enquanto elas estão pegando daqui, mas nas próximas versões eu devo fazer um ponto de distribuição de 54 volts também, mais organizado, tá? Continuando aqui, a gente tem o Low Pass Filter, tá? Então, ele é um Low Pass Filter de 5 polos. Então, são 3 bancos de capacitores que ficam por baixo e os 2 indutores por cima, formando 5 polos, tá? Relés da Omron. Então, aqui ele está sintonizado para todas as bandas e ele tem uma atenuação ali de pelo menos 44 dB na terceira harmônica lá, que é o que nos interessa, tá bom? Todas essas placas que vocês estão vendo aqui, as placas vermelhas, são construção própria, tá? Eu que desenho, eu que mando fabricar, eu que monto no escritório mesmo, na oficina, tá? Então, todas as montagens, inclusive as montagens SMDs, tem uns componentes ali bem pequenininhos, tá? É tudo montado manualmente. A única placa que ela não é feita por mim é essa PA aqui. Vocês, quem tem experiência nesse segmento aí, conhece a procedência dela. Ela é vendida nos eBay, AliExpress, a vida é uma placa chinesa. Mas eu optei por comprar ela pronta ao invés de fabricar, por conta de tempo, para ganhar tempo na montagem, tá? Isso aqui não é ciência de foguete, tá? Isso aqui, se a gente vê lá no datasheet do transistor, ele já tem esse circuito, tá? Obviamente tem os detalhes aqui dos indutores, de qual material que você utiliza, mas é muito tranquilo para fabricar isso aqui. Eu diria que é mais simples fabricar isso aqui do que acertar o Low Pass Filter, tá? Então, em algum momento eu devo internalizar a produção desse cara aqui também, até por conta de custo, porque ela está rampando o valor dela vertiginosamente, então está começando a pesar na construção, mas não vai mudar muito do que está aqui, tá? Provavelmente eu vou integrar aqui o atenuador, já vou falar um pouquinho dele, mas não vai fugir muito do que está aqui. Isso aqui é Application Note, não tem muito para onde fugir, dá para melhorar um pouquinho na atenuação, dá para colocar um clipping aqui na entrada para fazer um pouco mais de proteção, mas assim, funciona, aguenta, a gente tem equipamentos aí rodando há muito tempo, aguenta o rojão, zero de estresse com essa plaquinha aqui, tá? Aqui então, esses 2 carinhas aqui são atenuadores, tá? Então, já estou adiantando aqui, eu uso 12 dB, então são 2 atenuadores de 6 dB. Ele forma um casamento bem bom com a entrada, porque ela já tem um atenuadorzinho aqui com o resistor 2512, né? Então, esse conjunto aqui fica na medida para a gente conseguir 50 watts de entrada, tá? Então fica bem bacana para trabalhar dessa forma. Por último aqui, a gente tem o sensor de saída, tá? Eu deixei ele aberto propositalmente para vocês poderem visualizar, mas ele fica numa blindagem aqui, porque o caminho de RF, ele fica bem curtinho aqui em caso de bypass, tá? E ele fica blindado aqui, então a gente tem o mínimo possível de interferência vindo das fontes no circuito de recepção aqui. Então, o sensor de saída, ele é mais robusto aqui, ele é para mais de 1.500 watts. Aqui na entrada a gente só tem uma amostra, ele até tem uma preparação aqui para fazer um sensor de refletida também, mas a gente não está utilizando a refletida na entrada, é somente a potência de entrada, efetivamente. Então um indutor aqui é suficiente para fazer uma amostra, ele é um sampler, né? E aí, assim, no mais é montagem mecânica. Aqui ele tem uma espécie de uma bandeja para facilitar a saída, tá? Eu me preocupo muito com manutenção, porque a gente sabe que é um equipamento que está suscetível a perturbação, a erro de operação,
a gente sempre, apesar das proteções, é um equipamento de alta potência, então a gente sabe que em algum momento isso aqui vai dar manutenção, então eu me preocupo muito com isso. O gabinete ele foi pensado nisso, tá? Então aqui a gente tem acesso fácil a tudo, eu consigo tirar o low pass filter facilmente, essa parte de cobre aqui eu consigo soltar ela facilmente completa, para que depois eu faça a desmontagem da PA numa eventual substituição. Um ponto aqui que vocês vão observar é que, eu acredito que não seja possível aqui por cima, mas esse é um transistor soldado no cobre, tá? Então eu utilizo um espalhador, que a gente chama, né, um spreader aqui, para melhorar a parte da dissipação, mas o LDMOS ele é soldado em cima desse cobre. É um pouco mais chatinho uma eventual substituição? Mas o que a gente ganha de segurança, eficiência térmica, compensa isso, tá? Porque aqui eu garanto 100% de transferência térmica, ele está soldado aqui, eu não tenho deterioração com o tempo, eu não tenho problema de pegar pó. O que eu tenho de pasta térmica é entre o cobre e o alumínio aqui, só que aí eu tenho uma área enorme, 10 por 15 centímetros aqui, então comparado com essa áreazinha de, sei lá, 2 centímetros quadrados que eu tenho no LDMOS, isso aqui é muito, então vira bem menos crítico, na realidade, a quantidade de calor transferido num ponto, né, qual a pasta térmica que eu utilizo, tá? Então, pessoal, é isso a apresentação, tá? E obviamente aqui o LDMOS é um RTK2, um RT2K0, nesse caso aqui, ele é um LDMOS para 2 kW, tá? Eu utilizo ele aqui para 1 kW e ele entrega 1.100, 1.200 em algumas bandas, mas eu declaro ele nominalmente como 1.000 watts e eu utilizo um LDMOS de 2 kW. Posso tirar 2 kW desse amplificador? Não. Primeiro porque todo o conjunto foi dimensionado para 1.000 watts. Então aqui eu tenho os indutores aqui que são o limitador, eles estão dimensionados. O próprio low pass filter de 5 polos, ele está no limite dele aqui de atenuação lá para a gente conseguir menos 40 dB. Então ele é para 1.000 watts. A parte de sensor também, mas principalmente essa combinação de transformador de saída aqui é o que determina a potência máxima de entrada. Não adianta eu colocar mais excitação, porque ele já está no limite de excitação seguro dele, tá? Então, ele tem essa tolerância como robustez, como margem de segurança. É por isso que eu utilizo um LDMOS de 2 kW para entregar 1.000 kW. É para ter segurança, mas ele não vai entregar, não tem nenhuma possibilidade sem refazer todo o linear de que eu consiga entregar mais desses 1.000, 1.200 watts que a gente consegue nessa configuração de transformador que está aqui na saída, tá bom? E aí, por último, para fechar, uma coisa que vocês devem ter observado é que esse amplificador, eu consigo fazer high-low com ele, né? Eu consigo controlar a tensão dele dinamicamente pela tela, pela interface web. Isso só é possível porque eu tenho uma comunicação via CAN nessa fonte aqui, tá? Então todo o monitoramento de tensão, de corrente dela e os ajustes de configuração dela é através do barramento CAN oficial dessa fonte aqui. E aí a controladora é quem faz, aqui eu tenho um transceiver CAN, e ela quem faz a comunicação com a fonte. E essa controladora aqui, inclusive, ela está preparada para trabalhar com fontes da EOTech, que é essa marca que a gente utiliza aqui. Ela trabalha com Huawei e ela trabalha com Emerson Vertive. Então eu tenho 3 opções de fonte para trabalhar, todas elas são comandadas pela fonte. Eu já tive situação onde a gente optou por trocar uma controladora EOTech por uma Huawei, fazer a substituição mecânica, plugar o chicote e a controladora já configura ela do jeito que ela precisa e ela já sai funcionando, tá? Então é muito conveniente pra gente, não tem trimpote, não tem ajuste, não tem voltímetro separado, é tudo na tela, como vocês podem conferir aí nos próximos vídeos, tá? E aí o fato da gente utilizar toda uma montagem própria, com placas, isso torna uma montagem muito enxuta, tá? Se vocês observarem, ela é uma montagem relativamente simples, e aí você pode até marcar o seu coleguinha técnico ali, veja se para ele faz sentido, se ele conseguiria dar manutenção num equipamento desse aqui,
e ela se torna simples. E a beleza disso, na realidade, é ela ser simples. A gente se esforça muito para deixar isso o mais simples possível, com o menor cabeamento, com tudo o mais organizado possível, para que a manutenção disso seja fácil. E ainda assim, a gente tem um produto altamente integrado com o rádio, tá? É um equipamento que ele se integra perfeitamente com o rádio, e você simplesmente esquece da operação dele, porque ele é totalmente automático, ele tem as proteções, ele se ajusta automaticamente para manter a potência de entrada linear em todas as bandas. Então, se você estiver operando lá com 20 watts em 80 metros, você pode operar com os mesmos 20 watts em 10 metros, em 6 metros, e você não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. Então, torna o processo muito mais simples de utilização, tá bom? É isso, pessoal. Depois comentem aí o que vocês acharam da montagem, dos pontos de melhoria, tá bom? Um videozinho um pouco mais longo para gerar um conteúdo um pouco mais técnico para quem curte também. Então, muita gente faz montagens de amplificadores também. Então, aqui tem uma série de lições aprendidas que eu venho evoluindo ao longo dos tempos. Eu forneço essa controladora também para quem deseja fazer uma montagem própria. Então, você pega carona em todo esse controle do low pass filter, o CAN bus, a parte de sensor. Então, eu forneço isso aqui como um kit para quem quer fazer a montagem também, tá bom? E no mais é isso. Obrigado aí pelo tempo. Estamos se você ficou até esse ponto aqui, eu agradeço aí o contato, o apoio, né, o tempo que assistiu. Dá um joinha, compartilha nos grupos de radioamadorismos aí pra gente ver até onde esse vídeo chega. Valeu, um abraço.